Paz do Senhor a todos, bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui para mais uma leitura da Palavra do Eterno. Vamos ler Ezequiel 33 ao 35. Capítulo 33, parte de leitura. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um dos seus, e o constituir por seu atalaia, se quando ele vir que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouvir o som da trombeta e não se der por avisado, e vier a espada e o levar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o seu sangue será sobre ele. Se, porém, se desse por avisado, salvaria a sua vida. Mas se, quando o atalaia vir, que vem a espada, não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este tal foi levado na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da mão do atalaia. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra, e da minha parte dá-lhes aviso. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerás, e tu não falares para dissuadir o ímpio no seu caminho, morrerá esse ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio do seu caminho, para que ele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade. Tu, porém, terás livrado a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falais vós, dizendo: viste que as nossas transgressões e os nossos pecados estão sobre nós, e nós definhamos neles. Como viveremos então? Diz-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas sim em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que morrereis, ó casa de Israel? Portanto, tu, filho do homem, dize aos filhos do teu povo: a justiça do justo não o livrará no dia da sua transgressão, e quanto à impiedade do ímpio, por ela não cairá ele no dia em que se converter da sua impiedade, nem o justo pela sua justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar a iniquidade, nenhuma das suas obras de justiça será lembrada, mas na sua iniquidade que praticou, nessa morrerá. Demais, quando eu também disser ao ímpio: certamente morrerás, e ele se converter do seu pecado e praticar a retidão, se esse ímpio restituir o penhor e devolver o que ele tinha furtado e andar nos estatutos da vida, não praticando iniquidade, certamente viverá e não morrerá. Nenhum de todos os seus pecados que cometeu será lembrado contra ele. Praticou a retidão e a justiça, certamente viverá. Todavia os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Quando o justo se apartar da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nela, e quando o ímpio se converter da sua impiedade, praticar a retidão e a justiça, por estas viverá. Todavia vós dizeis: não é reto o caminho do Senhor. Julgar-vos-ei a cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel.
no ano do 11º, do nosso cativeiro, no 10º mês, aos 5 dias do mês, veio a mim um que tinha escapado de Jerusalém, dizendo: caída está a cidade. Ora, a mão do Senhor estivera sobre mim pela tarde, antes que viesse o que tinha escapado, e ele abrirá a minha boca antes que esse homem viesse a ter comigo pela manhã. Assim se abriu a minha boca, e não fiquei mais em silêncio. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, os moradores destes lugares desertos da terra de Israel costumam dizer: Abraão era um só, contudo possuiu a terra, mas nós somos muitos, certamente nos é dada a terra por herança. Diz-lhes, portanto, assim diz o Senhor Deus: comeis a carne com o sangue, e levantais os vossos olhos para os vossos ídolos, e derramais sangue, porventura, à vez de possuir a terra? Vós vos estribais sobre a vossa espada, cometeis abominações, e cada um contamina a mulher do seu próximo, e à vez de possuir a terra? Assim lhes dirás: assim disse o Senhor Deus: vivo eu, que os que estiverem em lugares desertos cairão a espada, e o que tiver no campo aberto eu entregarei às feras para ser devorado, e os que estiverem em lugares fortes e em cavernas morrerão de peste. E tornarei a terra em desolação e espanto, e cessará a soberba do seu poder. E os montes de Israel ficarão tão desolados que ninguém passará por eles. Então saberão que eu sou o Senhor quando eu tornar a terra em desolação e espanto por causa de todas as abominações que cometeram. Quanto a ti, ó filho do homem, os filhos do teu povo falam de ti às paredes e nas portas das casas, e fala um com o outro, cada qual ao seu irmão, dizendo: vinde, peço-vos e ouvi qual seja a palavra que procede do Senhor. E eles vêm a ti, como o povo costuma vir, e se assentam diante de ti, como o meu povo, e ouve as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois com a sua boca professo muito amor, mas o seu coração vai após o lucro. E eis que tu és para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave, e quem bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Quando suceder isso, e há de suceder, saberão que houve no meio deles um profeta. Capítulo 34. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentai as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto a todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse ou as buscasse. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina,
e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmos, e não apacentaram as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores das suas mãos requererei as minhas ovelhas, e farei que eles deixem de apacentar as ovelhas, de sorte que não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca, para que não lhes sirvam mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde foram espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Sim, tirá-las-ei para fora dos povos, e as congregarei dos países, e as introduzirei na sua terra, e as apacentarei sobre os montes de Israel, junto às correntes d'água, e em todos os lugares habitados da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu curral. Deitar-se-ão ali num bom curral, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, e a gorda e a forte vigiarei, apacentá-las-ei com justiça. Quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus: eis que eu julgarei entre as ovelhas e ovelhas, entre os carneiros e bodes. Acaso não vos basta fartar-vos do bom pasto, senão que pisais o resto de vossos pés, dos vossos pastos, aos vossos pés, e beber as águas limpas, senão que sujais o resto com os vossos pés? E as minhas ovelhas hão de comer o que haveis pisado, e beber o que haveis sujado com os vossos pés. Por isso o Senhor Deus assim lhes disse: eis que eu mesmo julgarei entre a ovelha gorda e a ovelha magra, porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com as vossas pontas escorneais todas as fracas, até que as espalhais para fora. Portanto, salvarei as minhas ovelhas, e não servirão mais de presas, e julgarei entre as ovelhas, e suscitarei sobre elas um só pastor, para as apacentar, o meu servo Davi, e ele as apacentará, ele servirá de pastor, e eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será o príncipe no meio delas. E eu, Senhor, o disse: farei com elas um pacto de paz, e removerei da terra os animais ruins, de sorte que elas habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuvas de bênção serão. E as árvores do campo darão o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e estarão seguras na sua terra. Saberão que eu sou o Senhor quando eu quebrar os cranzis do seu jugo, e as livrar da mão dos que se serviam delas. Pois não servirão mais de presa aos gentios, nem as devorarão mais os animais da terra, mas habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Também lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio das nações. Saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, sois homens, e eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Ezequiel 35. Vem a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dirige o teu rosto contra o monte Seir,
e profetiza contra ele, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra ti, o monte Seir, e estenderei a minha mão contra ti, e te tornarei em desolação e espanto. Farei desertas as tuas cidades, e tu serás assolado, e saberás que eu sou o Senhor, pois que guardaste perpetuamente inimizade, e entregaste os filhos de Israel ao poder da espada no tempo da sua calamidade, no tempo do castigo final. Por isso vivo eu, diz o Senhor Deus, que te preparei para sangue, e o sangue te perseguirá, visto que não aborreceste o sangue, por isso o sangue te perseguirá. Farei do monte Seir um espanto e uma desolação, e exterminarei dele o que por ele passar, e o que por ele voltar, e encherei os seus montes dos seus mortos, nos teus outeiros e nos teus vales, em todas as tuas correntes d'água cairão os mortos à espada. Em desolações perpétuas te porei, e não serão habitadas as tuas cidades. Então sabereis que eu sou o Senhor, visto como dizem estes dois povos, e estas duas terras serão meus, e havemos de possuí-los, sendo que o Senhor se achava ali. Portanto, vivo eu, diz o Senhor Deus, que procederei conforme a tua ira e conforme a tua inveja, de que usaste no teu ódio contra eles, e me darei a conhecer entre eles quando eu te julgar. E saberás que eu, o Senhor, ouvi todas as tuas blasfêmias que proferiste contra os montes de Israel, dizendo: já estão assolados, a nós nos são entregues por pasto. Vós vos engrandeceste contra mim com a vossa boca, e multiplicastes as vossas palavras contra mim, e eu ouvi. Assim diz o Senhor Deus: quando a terra toda se alegrar, a ti te farei uma desolação, como te alegraste com a herança da casa de Israel, porque foi assolada, assim eu te farei a ti assolado. Serás um monte Seir, e todo o Edom, sim, todo ele, e saberão que eu sou o Senhor. Mais uma leitura concluída, graças a Deus. Deixe seu like, seu comentário. Se não for inscrito no canal, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Também quero fazer um convite para você, se você puder, clica na opção membro, né? E você pode escolher aí bronze, prata e ouro. Qualquer uma das que você estiver escolhendo, você estará nos ajudando, tá bom? E também no final do vídeo tem a nossa imagem e o QR Code. Se você escanear, também você pode fazer uma oferta via Pix de qualquer valor. Deus abençoe você e até a próxima leitura, se assim Deus nos permitir.